Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Meus caros, Darcy Ribeiro já dizia: a crise na educação é um projeto. Só que a escola brasileira não está em crise. Ela funciona exatamente como foi desenhada. Funciona para reproduzir desigualdade, para naturalizar privilégio e para chamar isso de mérito. Enquanto o debate público gira em torno de um novo currículo e metodologia ativa e inovação pedagógica, o essencial é cuidadosamente evitado. Igualdade material como princípio do sistema educacional. Não é um problema pedagógico, é um problema estrutural, histórico e de classe. A escola não é serviço, é infraestrutura política. Em momentos históricos decisivos, alguns países entenderam uma coisa simples: a escola não pode ser tratada como balcão administrativo do Estado. No pós-guerra, Finlândia, Japão e depois Coreia do Sul trataram a educação como pacto nacional, infraestrutura de coesão social, ferramenta de reconstrução do Estado. Aqui não. Aqui escola é custo, não investimento. Professor é problema, não eixo do sistema. E desigualdade vira diferença individual. Aí a gente vê que a desigualdade não é um acidente, é uma arquitetura. Porque quando crianças entram pela mesma porta da escola e saem para destinos radicalmente opostos, isso não é falha, é projeto. A escola brasileira funciona como máquina de triagem social. Seleciona cedo, exclui silenciosamente, legitima o resultado chamado de esforço. Como já explicaram Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, a escola funciona e transforma a desigualdade social em desigualdade escolar com aparência de justiça. O aluno pobre fracassa, o sistema lava as mãos e culpa vira individual. A equidade não é remendo, é um princípio de projeto que nós vemos aí. Os países que enfrentaram isso não começaram por tablet, ranking ou prova padronizada. Começaram por decisões duras. Escola como um longa, professor valorizado de verdade, financiamento redistributivo, avaliação para melhorar, não excluir. Na Finlândia, a pergunta foi clara: não é aceitável decidir o destino social de uma criança aos 11, 10 anos. No Brasil, nós decidimos isso antes dos 7. Não existe equidade educacional com professor precarizado. E no Brasil, o magistério vive salário baixo, carreira fragmentada, formação desarticulada, deslegitimação simbólica permanente. E não é erro, é coerente com um país que não quer uma escola pública forte. Professor valorizado significa autonomia, pensamento crítico, conflito social dentro da sala de aula. Isso assusta. E a desigualdade tem CEP. Falar em equidade sem falar de território é fraude. Escolas sem biblioteca, sem laboratório, sem saneamento, sem internet. Enquanto isso, escolas privadas funcionam como ilhas de privilégio, financiadas pela renda que foge do sistema público. Resultado: a escola pública vira residual e perde legitimidade política. Sem classe média dentro, o Estado não defende. Agora, entra a cereja do bolo. A escola já não é o principal espaço de formação cognitiva. Hoje, quem forma hoje são as plataformas, algoritmos e IA. Sem política de equidade, a tecnologia amplifica a desigualdade com verniz moderno. E o desafio não é usar IA na escola, é garantir a soberania cognitiva, a capacidade de compreender, verificar, argumentar e não ser governado por um algoritmo opaco. Então, a tecnologia sem projeto é uma dominação. Agora, a equidade é escolha política, sem atalho. As reformas educacionais reais levam décadas, mas têm algo em comum. Não são neutras, não são técnicas, são decisões políticas contra interesses consolidados. A equidade educacional não nasce do crescimento econômico, ela nasce do conflito político. Ou a escola vira infraestrutura democrática ou continuará sendo a máquina elegante da reprodução da desigualdade. Como nós podemos ver, pessoal, é que riqueza não garante aprendizagem, né?
Estudos mostram que o aumento da riqueza ou o crescimento econômico não está resultando automaticamente em melhoria na aprendizagem ou na redução de desigualdade entre diferentes grupos de alunos. O aumento da renda é insuficiente para superar as disparidades educacionais estruturais. A educação, ela vira uma arena política. A equidade na educação é um tema debatido politicamente, sendo muitas vezes o reflexo de conflitos de poder e não de um desenvolvimento econômico linear. A escola, ela pode, inclusive, reproduzir desigualdades sociais, como o Bourdieu defendeu, e perpetuando valores dos grupos dominantes que exige um embate político para mudar o sistema. E o enfrentamento da desigualdade educacional exige ações políticas concretas, como Fundeb e problemas que corrijam desigualdades de origem, como é de se esperar que o mercado resolva essas disparidades. E o mercado não resolve. A busca pela essa equidade surge de demandas dos grupos marginalizados por acesso, permanência e qualidade, resultando em obras públicas que tratam desigualmente os desiguais para garantir igualdade de oportunidades. Então, pessoal, nós naturalizamos um inaceitável, onde o país, a desigual... nós vivemos em um país, melhor dizendo, em que a desigualdade deixou de ser escândalo e virou paisagem. A gente convive com essa espantosa naturalidade com escolas em ruínas, salas superlotadas, professores exaustos, crianças que aprendem a conviver com a ausência de estrutura familiar, de afeto, de oportunidade. E por isso que nós temos que falar de equidade nos discursos. Mas a gente ignora os gritos silenciosos que ecoam dos corredores das escolas públicas mais precárias. A gente passa por isso, por ela todos os dias. A gente vê os muros descascados, portão sem pintura, pátio vazio de esperança, e vamos seguindo. Falar em acabar com a pobreza, mas nos calarmos diante da miséria pedagógica que concentra, que condena milhares de crianças ao fracasso escolar, que é, na prática, fracasso social. A classe média já garantiu para os seus filhos uma educação à parte, que é segura, bilíngue, climatizada, a elite política também. E é exatamente por isso que nós temos que conseguir dormir tranquilos, enquanto as escolas desabam, física e simbolicamente, sobre o peso da indiferença. Afinal, o futuro das crianças é problema de quem? Porque a gente não constrói um país justo sobre passividade. A omissão diante dessa desigualdade educacional é um tipo sofisticado de violência. Quando aceitamos que crianças tenham escolas tão desiguais, estamos, na prática, escolhendo quem terá direito ao futuro e quem não terá sequer o direito de sonhá-lo. A escola deveria ser o lugar onde o Brasil se encontra, não onde se separa. Enfim, o que nós podemos ver, pessoal, é que a crise da escola brasileira não se resolve com projeto pedagógico, resolve com uma opção radical pela igualdade. Sem isso, toda reforma é cosmética, todo discurso é vazio e toda inovação é só maquiagem social. Pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glione.